Vamos começar? A oposição cobrou um posicionamento oficial do governo Lula sobre a prisão do ditador Nicolás Maduro e a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. A deputada Júlia Zanatta pediu que a Casa Civil envie informações detalhadas sobre o envolvimento do Planalto na definição, validação e coordenação da postura adotada pelo país sobre a captura. A parlamentar questiona se as declarações de Lula no dia da ação, em que condenou a operação, foram previamente discutidas, analisadas ou validadas pela Casa Civil, ou até se houve orientação direta para que Maduro não fosse citado nominalmente nas manifestações oficiais. Por fim, Zanatta também cobra explicações sobre a postura da diplomacia brasileira na ONU e OEA, onde diplomatas falaram em sequestro do ditador e condenaram os americanos por violação de soberania. A deputada afirma que a decisão de criticar os Estados Unidos e silenciar sobre o regime venezuelano e Maduro causa estranheza e insegurança nacional. Vou chamar os nossos comentaristas, vamos aqui para a aberta, porque o Luiz Felipe Dávila está com a gente aqui no estúdio, assim como o Acácio Miranda. Saúde os dois, será um grande programa, daqui a pouco eu chamo o Mota, participará de forma online. Começar com o Dávila, queria sua análise e reflexão a partir desse questionamento feito pelo parlamentar e também uma dúvida, em relação a qual foi o posicionamento oficial do governo brasileiro. Naquela nota ele não citou nem Trump, nem Estados Unidos, nem Maduro, nem Venezuela. Boa noite, Caniato, Acácio, Mota e a nossa querida audiência. Caniato, toda vez que você está encurralado, a diplomacia dá uma resposta bem formal e essa resposta formal é justamente para sair de fininho de uma encrenca em que o Brasil se meteu. O Brasil se meteu numa encrenca porque essa diplomacia petista, com esse viés militante e esquerdista, tinha relações muito próximas com Maduro e com a Venezuela ditadora. E aí o problema é que o Brasil não reconheceu sequer a eleição de Edmundo Gonzalez. Então, o Brasil validou o tempo inteiro a ditadura de Maduro. Inclusive, foi chamado de companheiro, recebido no Brasil com um tapete vermelho. Então, fica muito difícil agora o Brasil dar um cavalo de pau na diplomacia. A diplomacia não tem cavalo de pau, né? Então, o ponto do Brasil, como é que o Brasil respondeu? Ele deve ter ligado lá para o Itamaraty, o presidente Lula, e falou assim, olha, dê a resposta mais Itamaraty possível. Ou seja, assim, insípida, incolor, mas para dar um posicionamento do Brasil. E aí veio aquela declaração de soberania sendo violada, respeito às regras da ONU, mas no fato o Brasil não se posicionou oficialmente porque os candidatos, não só da esquerda, mas o próprio governo de esquerda, tem enorme dificuldade de aceitar que Maduro era um ditador sanguinário que destruiu a Venezuela, levou seu povo à pobreza extrema, provocou o êxodo de mais de 8 milhões de venezuelanos do país que fugiram da fome, da perseguição política. Por isso, o Brasil não tem como responder diretamente como exige a parlamentar Zanatta. Por quê? Porque qualquer resposta vai virar essa do Itamaraty sempre que o Brasil defende a soberania nacional e a Carta da ONU que não se pode invadir o território alheio. Então é isso que vai dar. Agora, resposta oficial diz assim, Maduro é um ditador, deveria ter saído do poder e a Venezuela deve ser democrática, isso jamais ocorrerá de um governo de esquerda. Pois é, o Acácio Miranda está com a gente também aqui no estúdio. Acácio, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O Acácio de volta aqui em Os Pingos nos Is, sempre colaborando, participando aqui do programa. Queria sua análise e reflexão. Os deputados da oposição ao governo agora cobram um posicionamento oficial. Como o Brasil se coloca em relação à ação norte-americana e à prisão, à detenção, à captura de Nicolás Maduro. Ficou claro para você, Acácio, de que maneira o governo se posicionou a respeito disso? Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, boa noite, Mota, e uma boa noite especial à nossa audiência. Não ficou claro nem ao governo qual é o teor da nota, Caniato. Por quê? A gente precisa analisar dois aspectos. Um foi bem dito pelo Dávila que o governo Lula sempre teve um sentimento de proximidade
com o governo Maduro. Desde a época do Chávez, lá no primeiro mandato do Lula até agora, sempre houve essa proximidade e o Brasil sempre estendeu a mão ao governo venezuelano quando possível. A questão é, neste momento, Lula e Trump estão muito próximos. Isso é inegável. E Lula não poderia, portanto, chutar, criticar o seu aliado de longa data, nem poderia criticar o seu mais novo melhor amigo. Diante desta confusão e do fato de nós termos um pé em cada canoa, o governo emitiu notas nesse sentido, notas desconexas, notas formais, mas que no final do dia não levam a nada, não levam a lugar nenhum. E há uma agravante, nós estamos num ano par. Nós estamos num ano eleitoral e nós sabemos que uma parcela considerável dos eleitores do governo Lula também tem admiração por Nicolás Maduro. Então seria extremamente ruim, sob o ponto de vista eleitoral, se ele elogiasse a ação norte-americana. Então ficamos aqui, em termos de diplomacia, como biruta de aeroporto. O vento bate para cá, nós vamos para cá. O vento bate para lá, nós vamos para lá. Resta saber qual será a resposta formal ao ofício dos parlamentares de oposição. Eu acho que aí vive a grande dúvida. Pois é, a análise dos nossos comentaristas em relação ao pedido que foi feito pela deputada Júlia Zanatta, solicitando que a Casa Civil compartilhe informações detalhadas a respeito do envolvimento do Palácio do Planalto na definição da nota e do posicionamento do governo brasileiro em relação à ação norte-americana. Chamar o Roberto Mota, está ao vivo, Mota, lá no Rio de Janeiro, também vai trazer as impressões a respeito da maneira como o governo brasileiro se posicionou frente à ação norte-americana e aí esse pedido feito pela deputada Júlia Zanatta, uma das principais da oposição ao governo Lula. Mota, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. A intenção da deputada, evidentemente, é expor a hipocrisia do governo. Porque a posição oficial do PT sobre Nicolás Maduro é muito conhecida há muito tempo. Maduro foi recebido em solo brasileiro com todas as honras. Ele chegou até a agredir uma jornalista e ficou por isso mesmo. Se o regime venezuelano realmente mudar, a chance do mundo vir a conhecer todos os segredos bolivarianos. E aí, provavelmente, a oposição brasileira vai ter muito, mas muito material para trabalhar. A oposição e a justiça. Pois é, tem um aspecto que é importante nós destacarmos. Dávila, não corremos o risco de nos depararmos com a intenção de algumas figuras que possivelmente tentariam reescrever a história, porque assim, a relação de alguns integrantes desse governo com a ditadura ou com os integrantes do governo Maduro, isso é inegável, né? Há registros nas redes sociais, na internet, nos livros. É possível resgatar esse tipo de conexão. Agora, a partir de uma situação em que o ditador é preso e há relatos de proximidade dos integrantes do governo com essas figuras, o que fazer a partir de agora? Como o governo deve se posicionar? Uma coisa é o Partido dos Trabalhadores e o governo federal e o governo de ocasião. Faz o quê? Vai reconhecer esse governo, porque é o tipo de lealdade que a esquerda tem com outros membros da esquerda. Ou seja, vai reconhecer o governo da recém-empossada ditadora Delcy Rodrigues, porque ela é do governo de Maduro, então ela não pode ser considerada uma presidente democrata. E a resposta do Itamaraty, a deputada Zanatta, vai ser essa mais protocolar possível. O Brasil defende a soberania dos países, o Brasil critica o sequestro de um presidente da República e o Brasil reconhece um governo que foi legitimamente empossado, inclusive reconhecido pelos Estados Unidos. Isso tudo mostra como as forças democráticas da Venezuela já começam a ser abandonadas por aqueles países, como os Estados Unidos e o Brasil, que deveriam defender
a volta da democracia na Venezuela. Deveriam estar apoiando Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez, este sim, legitimamente eleito presidente democrata da Venezuela. Porque a reconstrução de países se faz com pessoas de viés democrata. Se você coloca um ditador no lugar, como é que é essa história que primeiro vamos restabelecer a ordem? Isso não existe. Ontem nós discutimos aqui o exemplo da Alemanha. Foi Konrad Adenauer, a maior figura na defesa da democracia alemã no meio do nazismo. Ele foi legitimado para estar no poder. Quando acabou a guerra, na Itália fascista, a mesma coisa. Alcide de Gasperi, um extraordinário primeiro-ministro que foi eleito, que ficou escondido lá na Biblioteca do Vaticano, sendo apoiado, protegido pelo Papa. Mas era a reserva democrática da Itália para a reconstrução do país. Ou seja, a reconstrução da Venezuela pressupõe a volta de uma liderança legítima da democracia. Algo que nem Brasil e nem os Estados Unidos, nesse momento, vem apoiando. E isto é um ato vergonhoso da diplomacia dos dois países. Pois é, tem um aspecto que é importante, nós discutimos isso nos últimos 2 dias, o Acácio não estava aqui, vou até perguntar para ele. Acácio, o que você acha dessa defesa de alguns integrantes do governo federal? Eles têm feito apontando que a ação dos Estados Unidos não teria respeitado os preceitos fundamentais do direito internacional, que toda ação que é realizada é preciso primeiro respeitar a soberania do país. E aí nós tratávamos disso, né? Como assim, respeitar a soberania de um país que vive em uma ditadura? Queria que você fizesse um apontamento em relação a esse posicionamento de alguns integrantes do governo federal. O conceito de soberania decorre do exercício do poder, direta ou indiretamente, pelo povo. Quando não há qualquer forma do povo exercer o poder, é muito ruim e estranho sob o ponto de vista jurídico e político nós afirmarmos que há uma soberania neste contexto. Em segundo lugar, nós tínhamos, considerando, fazendo todo esse esforço, achando que a Venezuela fosse uma soberania, nós tínhamos, para além dessa soberania, diariamente, vários crimes contra os direitos humanos praticados. E a soberania não pode ser um escudo, não pode ser um filtro para que, em virtude dela, sejam praticados crimes contra os direitos humanos. Então, essa extração do Maduro, a prisão do Maduro, chamemos da forma que entendermos convenientes. Nada mais foi que uma salvaguarda dos interesses dos venezuelanos que estavam sofrendo em virtude dessa ditadura. Agora, vou até pegar um gancho no que disse o Dávila. É até razoável um período de transição, porque as instituições foram corroídas também ao longo desse tempo. Mas é necessário que as autoridades, especialmente as autoridades norte-americanas, estabeleçam um cronograma para que o poder seja devolvido ao povo venezuelano, para que sejam realizadas eleições legítimas ou para que seja feita uma recontagem das eleições de 2024, seja qual for a solução. Mas é necessário que essa solução vá em direção ao povo da Venezuela e à democracia, sob pena de essa ação legítima norte-americana ser deslegitimada por conta do dia seguinte, ou pelo day after, como eles chamam. Pois é, esse é um ponto importante. Mota, há avaliações distintas, né? Alguns entendem que uma transição mais lenta poderia ajudar a brecar, por exemplo, o surgimento de novas figuras, novos ditadores, né? Ou seja, dedicando-se ao arrefecimento da situação ali na Venezuela, etapa a etapa. Daqui a pouco a gente vai trazer a história do plano norte-americano de transição, um plano dividido em 3 fases, mas há quem entenda que não. Pensa no sentido contrário, mais ou menos em linha com o que discorreu aqui o Acácio, que isso deveria ser resolvido rapidamente e aí os Estados Unidos transfeririam para os venezuelanos a responsabilidade da transição. Corina Machado, toca aí você a transição, convoca novas eleições ou assume o país por mais 2 anos, sei lá, algum acordo nesse sentido. O que você pensa a respeito? Realmente são 2 visões distintas, Caniato.
Mas quando a gente se coloca no lugar dos Estados Unidos, no lugar do governo americano, qual é a preocupação principal do governo americano? É a ameaça que a Venezuela representa para a segurança dos Estados Unidos e do hemisfério ocidental, por conta do alinhamento da Venezuela com Cuba, com o Irã, com a Rússia e com a China, e também com o tráfico de drogas e forças do terrorismo internacional. Imagina os Estados Unidos fazerem tudo o que eles fizeram até agora para entregar o poder rapidamente na mão de um líder ou de uma líder venezuelana e daqui a 6 meses, 1 ano ou 2 anos, está tudo de volta à estaca zero. Isso é uma hipótese inaceitável para os Estados Unidos. Eu compartilho do sonho bonito que o meu colega Dávila sonha. É meu sonho também. Só que eu tenho os pés um pouco mais imersos nessa lama do ceticismo. Eu sou muito cético em relação a isso. Nós falávamos ontem sobre um projeto muito bem sucedido de criação de democracia que os Estados Unidos fizeram na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. E também no Japão. O Japão hoje é uma democracia. Era um país imperialista, com tinturas fascistas. Tudo isso mudou. Mas, até onde eu me lembro, é o único caso de sucesso de construção de democracia. O Dávila me socorra se eu estiver esquecendo algum. Mas de lá para cá, não houve, pelo que eu me lembro, nenhum único caso em que uma intervenção militar para troca de regime conseguisse implantar um sistema democrático. Então, o futuro da Venezuela, meus amigos, está na mão dos venezuelanos. É deles que depende se a Venezuela vai se tornar ou vai voltar a ser, dependendo do ponto de vista, uma democracia ou não. O que os Estados Unidos estão fazendo agora é defender os seus interesses. E esses interesses dizem o seguinte: devagar, vamos ter prudência, cautela, vamos minimizar a chance de todo esse trabalho até agora ter sido em vão. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes do anúncio, pelo menos das informações que foram compartilhadas por Marco Rubio em relação a esse processo de transição, né? Um plano em 3 etapas. E até escutei algumas avaliações, poxa, mas talvez seja um processo que demore muito, né? Quais são as consequências disso? A gente vai trazer isso num tópico à parte, mas eu só vou pedir a análise inicial, preliminar do Dávila a respeito dessas discussões que se fazem, né? Um processo mais longo ou talvez algo mais breve, passando a responsabilidade para os próprios venezuelanos tratarem dessa transição. Dávila? A cadência pode ser longa, gradual, porque tem que despoluir as instituições que foram contaminadas pelo chavismo. Agora, isso tem que ser feito pela liderança democrática. E a grande diferença, Mota, na história mostra por que o sucesso da redemocratização da Itália ou da Alemanha. Porque já havia um povo que prezava a democracia. Esse é o caso da Venezuela. O fracasso dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, é que nunca teve democracia nesse país. Então é muito difícil você construir uma democracia quando o povo não sabe o que é liberdade, não sabe o que é economia de mercado. Agora, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a Venezuela era uma das economias mais pujantes, uma das democracias mais vivas da América do Sul. Então, todo mundo tem essa memória. Aliás, prova disso é a luta brava, corajosa do povo venezuelano o tempo inteiro para tentar desmoronar a ditadura pelos meios democráticos. Então, é um Estado muito parecido com o que foi a Alemanha e o que foi a Itália. Existe um povo que viveu sob uma democracia, sabe as virtudes da democracia, quer a democracia de volta. O que precisa é de uma liderança respaldada pelo poderio militar, econômico e humanitário dos Estados Unidos, como os Estados Unidos fizeram na Alemanha e na Itália. Quem começou com essa discussão foi o Acácio. Vou pedir para o Acácio também trazer uma rápida e breve análise a respeito dessas discussões sobre o processo de transição, mas só reforço, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes da fala de Marco Rubio. Você, Acácio.
Eu acho que é um cronograma, seja ele longo, seja ele curto, esse cronograma é necessário para legitimar a ação. Nós dissemos, e vale repetir, o Dávila disse, o Mota disse, as instituições lá são corroídas, elas são chavistas. Então você não monta um poder judiciário, um poder legislativo ou algo que o valha em semanas, em meses. Isso leva tempo, obviamente, mas há necessidade que os venezuelanos e o mundo como um todo, o mundo livre como um todo, tenha um cenário, tenha uma perspectiva para que ela legitime tudo isso. Quando os Estados Unidos não transmitem essa informação e dizem que a vice do Maduro ficará no poder enquanto for conveniente aos norte-americanos, isso dá uma impressão que, às vezes o objetivo não era restabelecer a democracia para os venezuelanos. Essa que é a preocupação e para derrubar narrativas contrárias à situação dos Estados Unidos na Venezuela. Pois é, a Venezuela faz a fronteira com o Brasil, Mota. Então, se estamos diante de um processo que demorará muitos meses, possivelmente anos, de que maneira o Brasil, que vai encarar uma eleição muito em breve, deve se posicionar? Olhando para as muitas mudanças que poderão acontecer nos próximos meses, né? A resposta para a sua pergunta, Caniato, depende do que você quer dizer com Brasil. Você quer dizer o governo brasileiro? Você quer dizer o povo brasileiro? Ou você quer dizer o Estado brasileiro? Eu vou te dizer qual deve ser uma das consequências que já está sendo discutida no meio da segurança pública. Se realmente essa intervenção dos Estados Unidos e essa mudança na liderança da Venezuela resultarem em um impacto no tráfico de drogas ali na região do Caribe, é possível que o tráfico explore novas rotas alternativas pela Amazônia. Isso vai significar um grande impacto para o Brasil. Há muitos estados na região amazônica que estão muito preocupados com isso. Eu não sei vocês, mas eu ainda não vi uma única manifestação do governo de preocupação com isso. Eu ainda não vi nenhuma iniciativa do Estado brasileiro para se preparar para essa possibilidade.